Tenho na minha frente uma fotografia da minha infância. A fotografia que eu escolhi é uma fotografia que está a minha mãe na praia, com um bebê ao colo, e estamos mais 7 à volta dela, 4 rapazes, 4 raparigas, portanto éramos 8 e somos ainda, felizmente. E de facto esta fotografia é uma fotografia que me transporta para os anos felizes da minha infância. Nós tivemos uma infância muito feliz, uma casa de muita gente, gente a entrar, gente a sair, miudagem por todo lado. Aprendemos coisas básicas, tipo quem vai à guerra dá e leva, que isso é uma coisa que se aprende nas famílias grandes, e isto é um privilégio ter tido este legado logo à partida. Saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se Maria Helena do Rego da Costa Salema Roseta e nasceu em Lisboa a 23 de dezembro de 1947, nas chamadas Avenidas Novas. Como titula a sua biografia, O que eu andei para aqui chegar. Boa estudante, no Liceu Maria Amália, recebeu o prémio Dom Dinis para a aluna com as melhores notas do ano. Queria ser arquiteta e saiu de Belas Artes com uma nota final de curso de 17 valores. Trabalhou com os melhores, desde os mestres Nuno Portas a Gonçalo Ribeiro Teles. O sentido cívico levou ao seio da Igreja, onde foi dirigente da Juventude Universitária Católica. As questões da habitação habitavam as suas preocupações e assim levou uma tese sobre o tema ao 3º Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, o que lhe custou a experiência de ser presa pela PIDE, considerada suspeita, talvez por querer melhorar a vida dos seus concidadãos. A sua vida política é de uma democrata que só esteve quando e onde se sentia bem e realizada. Muito nova foi eleita deputada à Assembleia Constituinte e participou nesse capítulo histórico que foi a elaboração da nossa Constituição. Era das poucas mulheres no Parlamento. Dirigiu jornais. Apoiou Mário Soares à presidência, pelo que saiu do seu partido de origem, o PSD. Foi deputada independente. Professora universitária nas cadeiras de Urbanismo e Cidadania. Fundadora da intervenção feminina e dinamizadora do movimento Sim pela tolerância no referendo pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez. Tem um livro que é um espelho de si própria, Os Dois Lados do Espelho, onde se revela nada de acordo com o politicamente correto e as verdades oficiais. A questão da habitação é, porventura, a causa principal da sua vida e por isso afirma: não largo as minhas causas. Por tudo isso e muito mais, vamos conversar com a Helena Roseta numa assoalhada, com 2 microfones. A renda é acessível a todos os seguidores. Eu sou o Júlio Isidro e esta é a Geração 40. Os meus convidados nasceram nos anos 40 e cresceram com os racionamentos e a sombra da Grande Guerra. Passaram num país fechado a uma Europa aberta. Assistiram ao avanço da tecnologia e hoje são testemunhas do advento da inteligência artificial. O mundo mudou muito. Mas terá mudado muito para melhor? É isso que vamos tentar perceber neste podcast. Bem-vindo à Geração 40. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Nós éramos vizinhos. Nasceu na Miguel Bombarda. Exatamente. Eu nasci na João Crisóstomo. Era logo ao lado. logo a rua de baixo, não é? Era. E eu não tinha tantos irmãos, só tinha 2 irmãs gêmeas, mas a família eram 7 irmãos mais a Helena. Exatamente, é isso mesmo. Que Tínhamos um memórias. sótão muito grande nessa casa da Miguel Bombarda e, portanto, aquele sótão era a casa de brincadeiras de muita gente, os nossos colegas de escola e não sei o quê. Eu tinha a imagem que o sótão era imenso. É claro que quando lá voltei como adulta percebi que o sótão não era assim tão grande, mas para nós aquilo era quase um pavilhão.
A gente podia fazer tudo, saraus de ginástica, as macacadas que a gente lá fazia. E portanto, tive esse conforto. Tínhamos também um pequeno jardim onde também se faziam, e provavelmente o Júlio também passou por essa experiência, porque quando chegava aos Santos Populares fazíamos fogueiras. Exatamente. Nas nossas casas, nos jardins, quem os tinha. No fogueiras, também se fazia. Fogueiras, e chateávamos o meu pai e a minha mãe para nos dar um dinheirito para irmos comprar uma porcaria de um fogo de artifício ali à esquina, à papelaria. Devíamos ter ido à mesma papelaria. A mesma do Sr. Correia. E a mercearia do Sr. Simões, não era? Exatamente. Íamos lá buscar os repousados do tostão, e depois mais tarde uns chocolatinhos e os chocolates da Regina, que era uma perdição. Era ótimo. Pois já mais tarde o coma com pão é que era um must. Um chocolate coma com pão que eu fiquei-me pelos chapéus de chuva. Chapéus de chuva, a gente adorava aquilo, as sombrinhas da Regina. Mas, portanto, quer dizer, nós tivemos, apesar de tudo, uma vizinhança separada 3 anos. Mas o jardim da Casa da Moeda. Exatamente, onde nós íamos também. Para coisas mais importantes. Então ia a delegação toda dos irmãos para o Campo Pequeno. E às vezes para o Campo Grande, mas aí eu protestava. Porque no Campo Pequeno havia um parque infantil com escorregas e essas coisas todas. Tudo isso, mas quer dizer, já era um bocado longe, para nós mais pequenos era um bocado longe. Eu protestava um bocado, queixava-me. O da Casa da Moeda que estava ali à mão. É a segunda do fim, não é? Não, eu sou a quinta a contar de cima e a quinta a contar de cima. Portanto, houve 5 irmãos seguidos, depois houve um intervalo e depois houve mais 3. O pai era engenheiro civil? Meu pai era engenheiro civil. A minha mãe, como se dizia era a sua na inspiração por aquilo que... sobretudo, nem tanto pela parte da engenharia, nem tanto da arquitetura, mas pela parte das geometrias, do rigor, dessa parte toda que eu gostava muito, e matemática, e essa parte herdei bastante do meu pai. A minha mãe, na altura, chamava-se doméstica, tomava conta dos filhos e dos meninos, enfim, disto tudo. Mas a minha mãe era uma pessoa, a gente não sabia bem a história da vida dela, só percebemos quando ela morreu. A minha mãe era catequista, a minha mãe ia fazer apoio aos bairros pobres, não sei o quê, e portanto, depois eles moravam no Estoril, mais tarde, eu nasci em Lisboa, mas depois eles passaram a viver no Estoril, e havia ali uns bairros de barracas grandes, havia um grande bairro de barracas em São João de Estoril, que era o bairro do Fim do Mundo, sim, onde a minha mãe era catequista. E eu há 2 ou 3 anos fui lá por causa de um projeto que estava a desenvolver-se no atual bairro Fim do Mundo, que já é um bairro social, já não é um bairro de barracas. E uma senhora veio ter comigo: você é filha da Amparo? Sou. Foi a minha catequista, mas quer dizer, isto mais de 50 anos depois faz muita impressão e muita ternura. O que eu herdei da minha mãe é esse lado, quer dizer, a preocupação também de militância pelos outros. Sim, bem, a minha mãe era muito mais generosa que eu sou mais bruta, mas a minha mãe de facto era uma coisa incrível. Quando ela morreu, a meio do velório, apareceu uma multidão de um grupo enorme, todos vestidos de preto. A gente percebeu que eram ciganos. Era o pessoal do bairro do Fim do Mundo, que vinham à noite, daquela altura, os velórios noturnos, vinham velar a tia Amparo, que era como eles lhe chamavam. E isto é muito comovente. Isso foi uma descoberta que fez já depois não, de sabia que a minha mãe fazia estas coisas todas, mas as coisas que ela fazia sem a gente saber, como é que ela arranjava dinheiro para ajudar, como é que ela chateava as amigas a cravar, eles precisam, vocês não precisam nada, as coisas mais extraordinárias. E há uma história que eu vinha saber ainda mais tarde, imagino, por um padre que era o confessor dela. Eles não podem contar segredos de confissão, mas isto não é bem um segredo de confissão, mas é uma coisa muito estranha. A uma certa altura, e as minhas irmãs sabiam disso e eu não, a uma certa altura a minha mãe pedia moedas de 10 escudos. Porque é que a mãe quer moedas de 10 escudos? Emprestas-me aí, preciso. Ia para as máquinas do casino para ver se saía o dinheiro para pagar a renda de alguém. E saía. Isto é que é a parte extraordinária. E lá vinha ela toda muito contente. Não era um jogo de azar, era um jogo de azar. Depois ia-se confessar ao padre que tinha ido jogar no casino. Portanto, isto acontece, aliás, muitas vezes, quando uma pessoa morre, a gente começa a descobrir aspectos dessa pessoa que nós em vida não tivemos a ocasião de perceber, e percebemos que as pessoas são bastante maiores que o pequeno retratinho que a gente faz delas. E a mãe doce para a Maria Helena, que era bruta, como acabou de dizer, era bruta. Não era, não. Eu sou até muito, muito carinhosa. Eu tinha muito mau gênio, que a minha mãe não tinha. Eu tinha muito mau gênio.
E, portanto, passava a vida a ser castigada por isso, porque respondia torto, porque batia com as portas, porque me irritava. Pronto, e depois na política eu consegui transformar isso em dizer umas frases e fazer uns discursos. Já lá vamos. Eu fui testemunha. Mas isso era a dificuldade. A minha avó chamava-me o meu leãozinho, porque eu tinha crises de fúrias, tinha fúrias épicas. Olha, lá está. Terrível frase que eu acabei de dizer. E o pai, engenheiro civil, tinha que trabalhar muito. O pai tinha que trabalhar uma muito. família com 8 vivesse Exatamente. bem. E a uma certa altura ele trabalhava na Fundição do Eiras, a Fundição fechou e ele ficou desempregado, e isso foi um bocado complicado para a família. Mas ele lá conseguiu levar a carta a Garcia. Tinha restrições? Não, meu pai era muito severo e era uma pessoa da direita, assumidamente. Como aliás muita gente da geração anterior à nossa, porque tinha vivido as trapalhadas da Primeira República, depois a passagem ao Salazar, e achavam que o Salazar tinha libertado Portugal da guerra, tinham essa dívida. Mas ele era muito reto, e essa parte ele transmitiu aos filhos todos. O dinheiro público é dinheiro público, aqui não há rigor absoluto. E estamos cá para servir. E, portanto, vocês se forem chamados... E a família vivia com um regime moderado, espartano até? Não, isso não. Era muito à solta. Estas férias na Praia da Azorginha eram 3 meses e era um bocado selvagem. Também passámos pela Azorginha. Era um bocado selvagem. Portanto, íamos todos, estávamos lá todos juntos. Não, isso não. Ele era rigoroso apenas na... era muito exigente connosco, por um lado tínhamos que estudar e cumprir, que isso era o nosso dever, e por outro lado, dinheiros, ele era hiper escrupuloso. E portanto, dinheiros na família havia pouco, e portanto era o que há. Mas não nos tiraram felicidade nenhuma por termos menos dinheiro, até pelo contrário. Eu acho que sim também, eu tive essa experiência. E a escola primária, em que escola é que esteve? A escola era um externato que havia na Avenida João 21, chamava-se mesmo Externato João 21, porque a professora que era diretora daquilo tinha sido professora da minha mãe. E portanto era uma coisa relativamente pequena, ali um bocadinho dos meninos ali da Avenida João 21, e não sequer era uma escola pequena, e portanto até à 4ª classe foi a escola privada. E depois a partir daí liceu. Maria Amália. A partir daí liceu, aliás todos nós fizemos liceu. Sempre. Eu também fiz o liceu, só que no Camões era o equivalente. O Camões era o equivalente do Maria Amália em termos de rigor e de controle. Sim, era isso que eu ia perguntar. Como é que era o comportamento, digamos... Era muito exigente em tudo. O regulamento, eu diria mesmo o regulamento das meninas. Eu recordo-me já tínhamos que ir vestidas com uma bata, que eu não sei se vocês no Camões também davam de bata. Maria. As meninas de Maria Amália tinham que ir todas de bata, era para uniformizar, para não parecerem umas meninas vestidas assim, todas cheias de folhos, e ir tudo igual com a batinha. A bata tinha um número. Nós éramos chamadas pelo número, não pelo nome. Sim. Ou 27, eu era a 27. Ou 27. Eu era o 27. Eu também era a 27, então veja bem. As nossas iniciais estão próximas, o J e o H. E portanto, era 27, normalmente as turmas tinham cerca de 40 meninos, e portanto estas letras intermédias ficávamos no meio. Mas era muito exigente, e sobretudo, e provavelmente o Camões não era isso, como era um liceu de meninas, um liceu feminino, havia um controle enorme sobre as meninas. Nós chegávamos a ter contínuas que iam para as paragens de autocarro para saber se as meninas iam encontrar-se com algum namorado ou se vinham acompanhadas. Isso era de um rigor total. E não nos deixavam sair à hora do almoço, a não ser que tivéssemos o cartão dos pais que nos deixava sair um bocadinho e voltar a entrar. Eram muitíssimo rigorosas. Eu tive uma falta de castigo por um dia levar a bata sem cinto. Porque apeteceu-me não pôr o cinto. E portanto... não dá para perceber o que era aquilo. Tinha que andar tudo ali muito direitinho. E era bom que alguém percebesse neste momento, não? Era bom que as pessoas percebessem como isto mudou, felizmente para muito melhor nesse aspecto. Felizmente para uma outra liberdade e para uma outra forma de estarmos uns com os outros, não é? Não haver uma hierarquia tão grande entre quem manda e quem é mandado. Estudava muito? Eu era um bocado marrona, mas era um bocado à última da hora. Quer dizer, fazia tanta coisa, andei metida em tanta coisa, metia-me em tudo que era coisas culturais, coisas não sei o quê, movimentos católicos, reuniões, pronto. A minha especialidade era reuniões. E, portanto, tinha pouco tempo para o resto, mas quando era preciso ir a um teste, na altura chamávamos ponto, quando havia ponto. Quando havia ponto, era capaz de passar a noite toda acordada para encoronar aquilo tudo, desculpem-me a expressão.
Mas era como se dizia. Era. Como se dizia também. Portanto, a liberdade das raparigas naquele tempo é a sua descrição. Era a liberdade da rapariga naquele tempo, era quase nenhuma, era nenhuma. Viveu o tempo da Mary Quant e da mini saia, ou não? Claro que sim, mas isso já eu tinha para aí 15 anos. E dos Porfírios. Exatamente. Os Porfírios era a loja da moda das meninas, porque E dos meninos. Como apareceram as coisas da Mary Quant, apareceram nos Porfírios. E apareceram coisas tão engraçadas como isto. Nós tínhamos sempre soquetes brancas, piugas, diz-se piugas, mas soquetes brancas. E de repente nos Porfírios havia soquetes pretas. Bem, aquilo foi uma taradice. Nós todas tínhamos que ter soquetes pretas, porque nem nos passava. Pretas com 2 riscas brancas. Portanto, era uma coisa única, só havia nos Porfírios. Aquilo esgotava e nós ficávamos furiosos. As mini saias, as maquilhagens dos Porfírios, era tudo Porfírios. Era uma loja na Baixa, que era uma loja. Porfírios Contraste, assim se chamava. Era? Também fui frequentador. Pois. Não dos soquetes, mas dos casaquinhos, camisas, das camisas. Calças à boca de sino e tal. Isso já mais no final do secundário, já naquela altura em que a gente já está mais espigadotes. E quando apareceu em casa com mini saia, o pai rigoroso não achou Nunca andei muito com mini saia, que eu era relativamente gorducha. Eu tive problemas mais tarde, já na faculdade. Eu vou para Belas Artes, porque os cursos de arquitetura, calças, não é? O curso de arquitetura era em Belas Artes. E eu vou para Belas Artes, que era nessa altura no Chiado. E um dia vou de calças de bombazina para a faculdade. E foi complicado. Não se vai de calças compridas para o Chiado, vai-se de calças para a praia. Aí foi chato mesmo. A chamada de atenção de códigos de vestuário, um bocado hoje impensáveis, está a ver? Era impensável, por exemplo, aqueles que eram católicos, íamos à missa. Eu ia-me referir a esse aspecto também. Era impensável entrar numa igreja, as meninas e as senhoras não podiam entrar numa igreja sem ter a cabeça coberta, não podiam entrar numa igreja de manga curta e não podiam entrar numa igreja sem meias. E havia um sacristão na igreja de Fátima que se punha à porta a ver se detectava que traziam meias ou não traziam meias, e elas diziam, são de vidro. Meia de vidro é hoje o colã, vá. Mas quer dizer, isto é uma coisa já um bocado retorcida, não é? Mas era este o ponto do controle, está a ver? A roupa, a linguagem, o comportamento e por aí fora. Eu não podia dizer a palavra chato em casa. Eu também não. A minha avó ficava furiosa. Só aborrecido. Ainda hoje eu não utilizo essa expressão habitualmente. Mas foi dirigente da JUC. Primeiro da JEC. Portanto, eu comecei mais cedo. Porque se dá o Concílio Vaticano II e há uma mutação nos liceus, porque nós começamos a ter como professores de religião e moral, em vez daquelas senhoras mais velhas ou doutoras mais velhas que nos iam pregar coisas que a gente nem ligava muito, vinham os padres novos que eram todos do Vaticano II e que jogavam à bola e faziam coisas assim que a gente achava ótimo. E, portanto, há uma grande adesão nessa altura de gente à JEC, que era a Juventude Escolar Católica, a JEC feminina e a JEC sem nada, que era a dos rapazes. Há uma grande adesão, porque de facto, vamos lá ver, fazer associações era proibido. Havia pró-associações e eram perseguidas. Partidos, a nossa idade nem pensar, mas mesmo para nível estudantil, o movimento estudantil estava sempre constantemente sob controle. E, portanto, como era uma coisa católica, deixavam organizar-se. E, portanto, a gente aproveitava a existência daquela estrutura para fazer uma data de coisas, campos de férias, festas, saraus, convívios, que era uma coisa que a gente adorava, com os meninos do Liceu Camões. Não sei se o Júlio esteve em algum. Estive em alguns. E os convívios que a gente juntava-se ali na Capela do Rato, aparecia o Padre Alberto Neto, havia alguém que tinha uma guitarra e arranjavam-se para lá muitos namoros. Neto até fazia hipnotismo. Fazia hipnotismo e imitava o Cardeal Sergeira, que a gente se fartava a rir. De rir. E, portanto, estes eram os escapes que a gente tinha naquela altura, mas ao mesmo tempo muito influenciados de facto por uma doutrina do Vaticano II que nos dizia alguma coisa. Uma grande abertura. Porque a Igreja se a Igreja abria só o problema do subdesenvolvimento. O desenvolvimento é o novo nome da paz, era a grande frase da altura, e há paz, e nós estávamos em guerra colonial, mais tarde nós estávamos em guerra colonial, e a questão da paz torna-se uma questão central, e os católicos são muito ativistas dessa matéria, e bastantes deles deram com os costados na cadeia por causa disso, e há a célebre vigília pela paz na Capela do Rato. Portanto, tudo isto está ligado numa fase, a partir dos anos 60 até ao 25 de Abril, em que há uma descompressão muito relativa do regime, mas a guerra continuava
e há sobretudo uma mudança radical da Igreja Católica. E os católicos progressistas tiveram grande importância, claro que sim, na construção também do 25 de claro Abril. que sim. Aliás, padres também eram presos, não é? Olha, o Congresso da Oposição Democrática aparece... É o terceiro congresso, portanto é o último, terceiro, já quase de nas 1973, vésperas. exatamente. Mas sabe que eu mandei a tese, mas não fui lá. Pois, não, eu sei, mas mesmo assim, mas a PIDE foi... Não, encontrá-la. a PIDE foi e houve uma carga sobre as pessoas e tudo mais. Sim, exatamente. Não, mas eu não fui lá por uma coisa muito extraordinária. Provavelmente, como o Júlio andou a ver a minha vida toda, já sabe este pormenor, mas quem nos está a ouvir se calhar não sabe. Eu estava grávida da minha terceira filha e já estava na maternidade, em trabalho de parto, na véspera do nascimento da menina, que ela nasceu no dia 9 de março, e aparece um senhor para falar comigo, mas não era o meu marido, e aqui, lá na maternidade ficaram assim na dúvida. Eu já estava em trabalho de parto, podem entrar, não podem entrar, mas é muito urgente, é muito urgente, é muito urgente. O que é que era? Era o meu o colega de escritório, o Luís Jorge Bruno Soares, arquiteto, que vinha pedir a minha assinatura para a tese, para mandar para o Congresso. Tinha que ser mandada naquele dia. E eu estava em trabalho de parto, mas não podia deixar de assinar. Lá foi a assinatura e, portanto, devo ter ficado muito mal vista na maternidade por estar a receber um senhor à noite com a maior das urgências que não era o pai da criança. E sem poder dizer sequer o que é que lá ia fazer. Estas peripécias, portanto, não estive no Congresso. E depois foi através de uma amiga sua que estava comprometida. Estará sido. E que tinha o seu contacto, não é? É provável, porque depois percebi-me que eu trabalhava também no ateliê do Teotónio Pereira nessa altura. O Teotónio estava preso. E há uma razia, uma data de colegas do ateliê vai tudo preso, e eu também. Mas eu fui tipo de arrastão, porque eles não tinham propriamente nada contra mim, mas pronto. E então provavelmente pode ter sido isso. E porque é que eu digo que foi uma coisa da agenda ou assim? Porque o mandato de captura que eles me fazem, eu depois sou presa em junho de 73, também só lá estive um dia, mas o mandato de captura não vem no meu nome, não vem Helena Roseta, é o mandato de captura Lenicha Roseta. Lenicha era o meu diminutivo, portanto tinha que ser alguém que me conhecesse. Portanto era uma denúncia mesmo. Ou era uma denúncia, ou eu já tinha usado publicamente esse nome, que também depois mais tarde verifiquei que já tinha acontecido. Porque o Júlio lembra-se das cheias de 1967. Lembro-me perfeitamente. Bom, quando às cheias, eu estava já na JUC nessa altura, que era a Juventude Universitária. Eu estive a filmar as cheias. Então pronto, você esteve a filmar as cheias e eu estive a fazer um boletim da JUC, a JUC feminina e a JUC masculina. A JUC masculina era dirigida pelo meu marido, o Pedro Roseta, e a feminina pela Manuela Yanes, e decidiram fazer uma separata do jornal, que era o Jornal Encontro. Não podia ser uma publicação periódica se não tinha que ir à censura prévia, então fazem uma separata para escapar à censura. E era o quê? O que é que os estudantes andaram a fazer nas cheias? A história toda das brigadas estudantes que foram para os bairros, que fizeram e que aconteceram. É aí, na capa desse fundamentalmente em Louros e... Exatamente, Vila Franca, Alverca, toda a zona e também um pouco em Algés, mas sobretudo Louros e Vila Franca. E é aí que eu depois vou entrevistar o Nuno Portas e o Ribeiro Teles. Porque é que isto aconteceu? Ou seja, porque é que numa noite Lisboa teve a maior catástrofe desde o terremoto de 1755, mas na cidade de Lisboa não aconteceu nada? Porque é que numa noite à volta de Lisboa há umas cheias catastróficas e morrem não sabemos quantas pessoas. Pois, parou em 200. A censura disse um pouco mais, 400 e tal, não podem pôr mais mortes nos jornais. Censurava o número de mortes, mas imagina-se que terão sido 600 ou 700 numa noite. E você imagina uma pessoa jovem, como eu era, 19 anos, à minha volta não aconteceu nada, a minha casa não teve problema nenhum, estava a chover, eu sei que estava a chover muito, mas... E de repente, numa noite, quase 700 pessoas morreram à volta, a meia hora de nós. Isto é uma choque monumental. E isto foi, talvez, o choque que abriu a consciência da minha geração. Pelo menos aqui na zona de Lisboa. Talvez no Porto não tenha sido tanto, mas aqui na zona de Lisboa foi claramente o grande choque. E é o que me leva depois a dizer, é isto mesmo que eu quero fazer, é trabalhar para estas populações, porque o Portas e o Ribeiro Teles dizem os dois a mesma coisa. Isto acontece por causa da desigualdade habitacional, por causa do desordenamento do território e porque há pessoas que estão numa marginalidade urbana, não são aceitos na cidade. Isso é isto. Portanto, a habitação de qualidade, ou pelo menos adequada, faz a diferença entre a vida e a morte. E isso foi uma lição para a vida.
Ora, e como é que viveu o 25 de Abril? Eu perguntaria à maneira de Batista Bastos onde é que estava no 25 de Abril. Olha, estava em casa e telefona-me às 3 da manhã, o meu colega que fizemos a tese, o Luís Jorge Bruno Soares, a dizer, vá ouvir a rádio. E eu fui ouvir a rádio e percebi. Estava a acontecer qualquer coisa, telefonei-lhe outra vez, ele era meu vizinho, e ele disse, venha para cá, juntamos todos aqui. Fui para a casa deles e passámos o resto da noite naquela excitação e depois a uma certa altura saímos mesmo, quer dizer, apesar daqueles comunicados todos a dizer para as pessoas ficarem em casa, claro que saí para a rua, fomos todos para a rua. Acho que a única pessoa que obedeceu aos comunicados, segundo nós sabemos, foi Jorge Sampaio. Porque o Jorge Sampaio meteu-se no carro para ir à Revolução, para ver a Revolução, e ouviu no carro a mensagem do MFA a pedir para as pessoas não saírem de casa, e ele, disciplinado como era, voltou para casa outra vez e perdeu a noite e a madrugada. Nós fomos, já era madrugada, mas Sim, aquele dia por volta extraordinário. das 6 da manhã, 7 da manhã. Já. Pronto. Aliás, há um episódio muito engraçado com o Augusto Cid, não sei se o Júlio se lembra do Augusto Cid. Lembro-me muito bem. Ia com a máquina fotográfica, andou a fotografar tudo, e às tantas passa pelo Quartel da Graça e pergunta lá para o sentinela, vocês de que lado estão? Pergunta da rua lá, vocês de que lado estão? E o sentinela responde, por enquanto do lado de dentro. o que é extraordinário, porque aquilo ninguém sabia o que é que ia dar, não é? E entretanto... E estive no Largo do Carmo, claro. Esteve no Largo do Carmo, pois. Claro. E entretanto... acabou por ser cativada pela política. Quem Não, é que a levou para a política? Já estava metida na política. Claro, eu estava naquilo que a gente chamava, pois. lembra-se que a gente dizia era o reviralho. Era, pois. Eu acho que a juventude era toda do reviralho, basicamente, porque os jovens não queriam ir para a guerra e nós não queríamos ficar sem os namorados. Portanto, logicamente, éramos contra a guerra e contra toda esta opressão e contra ter medo de estar a falar na rua e alguém nos ouvir, e contra ter medo que nos escutassem o telefone, e contra estar num café e olhar para trás a ver se estava alguém vestido com umas gabardinas que a gente suspeitava logo que era PIDE. Portanto, havia estes medos constantes e de repente deixa de haver medo. E portanto, isso foi absolutamente extraordinário. E estava-me a perguntar e eu fui... A pergunta era... Quem Como é que a convidou para a política? Ninguém me convidou para a política, eu meti-me na política. Convidou-se? Não, a gente mete-se na política porque precisa de fazer qualquer coisa. Portanto, metemos com os grupos, com os amigos, acompanhei sempre os abaixo-assinados. Eu estava no Sindicato dos Arquitetos como secretário-geral. Era. E o sindicato era completamente reviralho. A direção toda do sindicato era tudo gente de esquerda, e alguns deles iam sendo presos e voltavam, mas era muito reviralho. Aliás, por isso é que o regime do Salazar nunca deixou que houvesse uma ordem dos arquitetos. A ordem dos arquitetos eram os advogados, os engenheiros e os médicos. Ordens profissionais eram os advogados, os engenheiros e os médicos. Os arquitetos ficam-se lá com o sindicato. Estavam muito influenciados, achava o regime, pelas ideias do movimento moderno da arquitetura. Exato. Tinha como grande mentor o Corbusier. O Corbusier era conhecido como um homem comunista, praticante, habitação coletiva. Bem, o regime nem queria ouvir falar em habitação coletiva, portanto, havia uma desconfiança geral contra o sindicato. E então no sindicato fazíamos abaixo-assinados, tomávamos posições e pronto. Portanto, digamos, a sua entrada é por necessidade. Da República, isso é mais tarde. É em 75, concretamente. É em 75. Para a Constituinte. No durante o ano de 74, que é um ano imperdível, porque foi uma coisa incrível. Imaginem que é num ano o país mudar de regime, mudar de território, porque dá independência às colónias, mudar de população, porque os de lá já não são nossos, e os que estão lá e querem voltar, voltam, e mudar a posição no mundo, que éramos orgulhosamente sós e passámos a ser a coqueluche internacional. Exato, toda a gente, lembra-se, toda a gente vinha cá. Tive a ocasião de testemunhar isso na ONU. Eu fui fazer a reportagem da ONU, onde o primeiro Presidente da República Portuguesa, o Marcelo Costa Gomes, estava a ser aplaudido pelo mundo inteiro. Foi uma coisa comovente. Portanto, era uma coisa... E essa mudança da posição de Portugal no mundo é uma coisa impressionante. Essas mudanças todas dão-se em 1 ou 2 anos. Ninguém dá para perceber como é que um país que é sempre tão lento a resolver problemas fez isto em 2 anos. Aquilo foi vertiginoso. E nessa altura eu começo a ir ver as sessões dos partidos e vou ver a sessão de vários partidos, mas depois comecei a acompanhar o meu marido, que entrou para o PPD logo quando ele se criou. Comecei a acompanhar, comecei a perceber, talvez isto me interesse mais, e então começo a pertencer ao grupo de estudos do PPD, com o Marcelo Rebelo de Sousa, com o Pedro Roseta, com o Alfredo Sousa, com o Ângelo Correia, com o Mário Pinto, quer dizer, com toda essa gente
que depois são todos convidados para serem candidatos a deputados. Por andarem nesse serviço, andávamos pelo país todo a fazer sessões e a explicar o que é que era uma constituinte, o que é que era uma Constituição e o que é que era a social-democracia, o que é que a social-democracia era diferente do comunismo e da democracia cristã. Passávamos a vida a fazer estas charlas. Depois as pessoas perguntavam outras coisas. E o que era ser mulher em 75 na Assembleia da República? Eu não senti já muito. uma minoria. Eu não sei, para já a minoria, vamos lá ver, foram eleitas 20 em 230. Depois acabaram por ser 27, com as mudanças. Não senti muito a dificuldade de ser mulher na Constituinte, exceto num momento, que já lhe digo qual é. Provavelmente no cerco. No cerco. Calculei. E aí, porque há um episódio caricato que se passa no cerco por o facto de eu ser mulher. Não sei se sabe esse episódio. Não, esse episódio não sei. Não, este é que só podia ser mesmo com uma mulher. Nós ficamos lá cercados toda a noite e a páginas tantas, ai meu Deus, começa a andar pelos corredores a falar com deputadas. Alguma de vocês trouxe a pílula? Eu não tinha ninguém lhe ia levar a pílula para o Parlamento, não é? Mas ficamos lá toda a noite e ia ser uma falha. Portanto, na nossa programação era uma chatice. E, portanto, isto só podia mesmo acontecer com uma mulher. Mas ninguém se lhe ocorreria no meio de um cerco e de uma coisa revolucionária que estava... Olha, isto... Não ia perguntar aos outros 200 se tinham a pílula. Não, ninguém tinha, mas às mulheres ainda fui perguntar. Portanto, aí percebi que havia uma diferença. E há outra coisa que é na linguagem. Há uma cena que depois até está reportada no site do Parlamento comigo e com o Vasco da Gama Fernandes, é que eu peço a palavra e o Vasco da Gama Fernandes me diz que não pode dar a palavra, que já não tem direito a falar. Depois o Vital Moreira diz, não, mas ela tem direito a pedir um esclarecimento, e o Vasco da Gama Fernandes sai-se com esta: minha senhora, custa-me tanto dizer que não a uma senhora. E o Vital diz, não, mas ela tem direito a falar. Minha senhora, desculpe, fale e desculpe o meu gesto de Maria Alvista, mas chamar minha senhora em vez de senhora deputada, todos eram senhores deputados e as mulheres eram minha senhora. Eu nem me tinha dado conta desta diferença. Só me dei conta quando ele não me deu a palavra. E nessa altura também, com o meu mau gênio, não é? Respondi-lhe logo: senhor Presidente, aqui não há um problema de minha senhora nem coisa nenhuma. Aqui há um problema de regimento. Somos todos deputados, temos todos os mesmos direitos. E o homem ficou logo... Ponto final. Aliás, eu disse no princípio da nossa conversa que era testemunha da sua capacidade interventiva, do entusiasmo com que falava, da convicção, porque acompanhei vários comícios onde esteve presente e era, digamos, entre aspas, a passionária que nós tínhamos. Era um bocado, mas quer dizer, sabe que agora, com a idade, a gente faz muitas reflexões e eu tudo aquilo que eu fiz nessa fase inicial era muito instintivo, era mesmo um instinto profundo de liberdade e era toda a parte da desigualdade. O que eu tinha recebido da minha mãe não é justo e, portanto, aquilo saía-me assim. Olha, dirigiu 2 jornais, o Povo Livre, que era do PSD. Há 2 histórias maravilhosas com cada um deles. Há 2 histórias maravilhosas com cada um deles, posso contar? Pode, e há uma que é da primeira página, penso eu, não é? Não. Da primeira página de um dos jornais. Essa já sabe. Essa já sei, as outras então não sei. Conta. Mas conta outra do Povo Livre. Era diretora do jornal e um belo dia recebemos... O jornal vendia muitas assinaturas, porque era o coisa de ligação com os militantes do país todo. E um belo dia recebemos um jornal devolvido pelo senhor do Correio, devolvido, ainda com a embalagem, e escrito por cima. Era o Povo Livre, não é? Era devolvido, era um padre, que aquilo vem devolvido, e escreve o senhor do Correio no invólucro: deste já está o Povo Livre e ele livre do povo. Porque também havia muita contestação com os padres. É muito curioso. Olha, o seu interesse pela habitação, portanto, vai muito para trás até da sua militância política. Sim. E, portanto, digamos, o grande objetivo da sua vida. Quase tudo o que eu li sobre si ia sempre desaguar na habitação. E não apenas por causa das cheias, também por causa do tremor de terra, onde tivemos um ponto de contacto, era eu que estava ao microfone no tremor de terra, e também com o tremor de terra também desenvolveu projetos, não foi? Ou logo a seguir? Nessa altura, eu estava a falar do tremor de terra de 1969. Exatamente. O que é que se passou? Eu estava a trabalhar com o mesmo colega, com o Luís Jorge Bruno Soares, e nessa altura o que é que acontece? Acontece um escândalo porque a Brandoa,
que era um bairro, ainda hoje chama-se uma auge, uma área urbana de género ilegal, mas na altura chamava-se bairro clandestino. Era um bairro clandestino, enorme, não era nada clandestino, toda a gente o via, tinha prédios de vários andares, mas com o terremoto a Brandoa ficou impecável, não lhe aconteceu nada. E na cidade de Lisboa, vários prédios que abriram fissuras, que abriram rachas. E, portanto, isto criou uma pressão enorme. O próprio regime, isto foi antes do 25 de Abril, era em 69, disse que aos presidentes de Câmara, vocês têm que fazer qualquer coisa. Portanto, o presidente da Câmara do Eiras e o presidente da Câmara de Lisboa contactam o ateliê onde eu trabalhava, que era o ateliê do Maurício de Vasconcelos, para fazer um plano de recuperação da Brandoa e um plano de recuperação das galinheiras. E, portanto, o terremoto interfere desta maneira. Afinal de contas, o bairro clandestino teve um comportamento melhor do que os bairros consolidados da cidade de Lisboa. E interfere, permite que o próprio regime, que era contra, naturalmente, a construção clandestina, dissesse, não, isto é um bocado, temos que fazer qualquer coisa, temos que recuperar estes bairros, porque não pode ser. E, portanto, sendo a habitação a sua grande causa, não tenho dúvidas nenhumas, neste momento, que habitação é que nós temos? Aqui temos uma assoalhada com 2 microfones, não é? Mas Júlio, ter uma assoalhada por 500 mil euros não está ao alcance de nenhum português, pois não? É óbvio que não. As estatísticas todos os dias mostram e cada vez está pior. Isso é que é o que angustia mais. Com sucessivas medidas deste governo e dos anteriores, isto cada vez se agrava mais, a dificuldade de acesso, quer à compra, quer ao arrendamento. E, portanto, há aqui qualquer coisa... Considera, portanto, que 2 mil euros de renda não é a renda possível? Chamar-lhe 2 mil, chamam-lhe moderada, não. Acessível é um bocadinho mais baixo, mas quer dizer, é moderada, não sei para quem, que para nós não é. Portanto, não é para os salários portugueses, e escrevi sobre isso e tenho dito que isso não é, que é uma falta de bom senso e que até é chocante. É chocante. Para a maior parte das pessoas que procuram casa, isso é bastante chocante. Agora, porquê é que se chegou aqui? Quando se dá o 25 de Abril, nós temos um déficit habitacional grande. Faltava 500 mil de casas em Portugal. Logo a seguir ao 25 de Abril, o Nuno Portas vai para o governo, logo para o primeiro governo provisório, lança um programa completamente pioneiro, chamado SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local. E o que era pioneiro este programa? Era um programa público, dirigido aos bairros pobres, em que o Estado cedia dinheiro e terreno. As pessoas desses bairros tinham que se organizar e fazer uma candidatura, ser uma associação de moradores ou uma cooperativa e fazer uma candidatura. E depois, e esta é que era a parte interessante, o Estado pagava a brigadas técnicas, formadas por arquitetos, engenheiros, estudantes, para irem trabalhar com o bairro, para serem os arquitetos do bairro. Portanto, iam para lá fazer serviço público de arquitetura com essas situações. E, obrigatoriamente, estes arquitetos tinham mesmo que participar no processo, ou seja, o programa era profundamente participativo. Há registros de fotografias. No fundo, um certo paralelismo com aquilo que fizeram os médicos pela província logo a seguir ao 25 de Abril. Era um pouco os que construíram as bases do Serviço Nacional de Saúde, foram para a periferia, como hoje se diz. Mas, e, portanto, este programa foi assim. O que é que a parte interessante deste programa? O SAAL é extinto quando acaba a parte revolucionária. Depois, no fim do PREC, o SAAL começou a ter problemas de gestão de dinheiros, de alguma anarquia no controle financeiro das coisas, foi extinto, mas o SAAL torna-se uma vedeta nas revistas de arquitetura. Há uma grande revista francesa que vem a Portugal expressamente, a Architecture d'Aujourd'hui, expressamente fazer um número só sobre a Revolução em Portugal e a arquitetura. E aparecem lá nomes, e aparecem, por exemplo, sobre o Cisa Vieira, aparece um artigo de 2 páginas, tenham atenção a este arquiteto, é um arquiteto que ainda tem pouca obra, mas é um arquiteto para acompanhar. Isto em 76. Hoje o Cisa Vieira é um prémio Pritzker, é o nosso Nobel da Arquitetura. Portanto, foi, além de ser um programa pioneiro, além de ter tentado fazer uma coisa que nunca mais aconteceu depois do 25 de Abril, nem antes, ainda menos, além disso tudo, foi um momento de mostrar internacionalmente que havia uma geração jovem de arquitetos em Portugal que tinha capacidades e que tinha mudado o chip. Exato. Já não estavam a trabalhar para uma encomenda oficial. E nós neste momento temos 700 mil casas, segundo a afirmação sua, potencialmente para serem habitadas. Potencialmente, porque o problema é este. Dizem-nos sempre que não há, que os preços sobem por causa da lei do mercado. A oferta não é suficiente para a procura. O grande problema é que nós temos cá casas a mais.
Não querem é pô-las no mercado. Não querem é pô-las no mercado. Eu dou-lhes os números do último censo. Nós temos 4,1 milhões de habitações clássicas para 5,9 milhões de famílias. Portanto, temos 1.800.000 casas a mais em relação às famílias. Tínhamos isto no último censo. Uma parte desse 1.800.000 é residência secundária. As 700.000 é aquela coisa que o censo diz que estão vagas e depois apura-se que dessas estão vagas, mais ou menos metade estariam vagamente para vender ou para alugar, no mercado, portanto, e as outras nem se sabe. E, portanto, fechar os olhos a isto e achar que podemos ignorar, que não podemos incomodar as pessoas, não podemos incomodar o direito à propriedade, claro que o direito à propriedade tem que ser salvaguardado. Mas fechar os olhos a isto é pensar que temos que estar sempre a construir de novo e esquecemos o que já existe. E isso, do ponto de vista ambiental, não é sustentável. O país é muito pequeno e nós não podemos construir em todo lado. Portanto, voltando, tivemos um programa público em 74, acabou em 76. Tivemos um segundo programa público em 93, de habitação pública. Foi o Cavaco Silva que o fez para acabar com as barracas em Lisboa e no Porto. E depois não tivemos mais nada até ao PRR. Em 50 anos, programas públicos de habitação, houve 2, e agora este, o chamado primeiro direito, com o dinheiro da União Europeia. Como é que você quer acompanhar com a oferta pública aquilo que se passa nas necessidades habitacionais se não há programas públicos de construção de habitação? Porque, segundo o que disse, só 3% de Portugal... Nem chega, 2 a 3%. Só 3%, 2 a 3% da construção em Portugal é que é pública. É que é habitação pública. E porquê é que isto acontece? Isto acontece porque há uma mudança nos anos 80. E em relação a outros países é 30 e tal por cento. Não, depende das suas histórias, mas na Europa anda à volta entre os 20% e os 30%. Agora, nos anos 80, nós que somos da geração de 40, para nós anos 80 já éramos muito maduros e percebíamos isto tudo. Nos anos 80 há uma mudança de paradigma, porque a senhora Thatcher inventa um direito em Inglaterra chamado The Right to Buy, que era, não queremos o Estado metido na habitação, as casas são para vender, as casas públicas são para vender, e as pessoas que querem casa vão comprar, vão ao banco. E esta política neoliberal, que é o palavrão que se usa para classificar estas teorias, que também foram seguidas nos Estados Unidos pelo Sr. Reagan, isto fez com que, a partir daí, todas as políticas públicas em Portugal ligadas à habitação é para apoiar o crédito, financiar juros, agora financiar a garantia, é sempre ajudar a comprar. Portanto, o dinheiro vai para o banco, vai ajudar a comprar. E não o Estado também interferir no mercado. E isto é que eu acho que provoca a situação atual. Com mais uma última coisa, Júlio. Houve uma mudança de escala nos anos 90 com a globalização. E isto na habitação é tremendo, porque a mudança de escala significa que a nossa procura interna concorre para as casas que existem em Portugal, juntamente com a procura externa, que é gente com muito mais dinheiro, entre eles muitos fundos imobiliários, que têm uma capacidade muito maior. E, portanto, como é que você consegue ter uma ofertazinha nacional a preços razoáveis quando a procura é global e puxa os preços para cima? É nisto que estamos a viver, e cada vez mais, e mesmo que o governo aqui faça coisas, vai continuar, a menos que haja alguma tentativa de equilibrar isto a nível até europeu. Que isto não é só cá. Este desequilíbrio não é só cá. O drama habitacional é esta desigualdade. E por isso irrita-me muito quando dizem isso é um problema de oferta e procura, não há oferta, não podemos resolver. Desculpem, é um problema de desregulação. O que dizem que a questão da habitação é um sufoco social. Está a ser. Ora bem, agora vamos tirar o foco sobre a questão da habitação, e acho que foi bastante esclarecedora e vai ser interessante para os ouvintes. Vamos falar de outra coisa. As suas noites do botequim. Tinha tempo para ir ao botequim. As minhas noites se calhar também nos cruzámos lá. No meio daquela fumarada toda. Eu só começo a andar no botequim na altura em que a Natália Correia tem uma influência direta na relação entre o Sá Carneiro e a Snoop Cassis. E estávamos muito ligados ao Sá Carneiro, o grupo todo dos militantes mais ligados ao Sá Carneiro, acompanhávamos muito as coisas e começamos todos a ir ao botequim também, porque entretanto a Natália Correia ficou tão impressionada com o Sá Carneiro que resolve entrar para o PPD. E portanto isso passa-se nos anos, diga por mim, mas enfim, passa-se talvez 1978, por aí. Sim, exatamente, 68, 69. Por aí, 78, 69. E é nessa altura que eu começo a ir. E criou-se ali, portanto, uma grande amizade entre mim e a Natália. Depois, a uma certa altura, o
o marido da Natália O Dor de Guimarães. O senhor, não, esse é o último segundo. marido, esse é o terceiro, aliás, ou quarto, Terceiro. talvez, terceiro ou quarto. Mas é o último, esse é o É o último. último, é o último. Aliás, eu fui madrinha de casamento desse casamento, da Natália com o Dor de Guimarães, o último. Que era cineasta e trabalhava no Rádio Clube Português comigo. Porque tornei muito amiga do casal. Mas antes disso era o Sr. Machado, que era um senhor já muito idoso, que também é uma história recambulesca. O Sr. Machado, a Natália tinha umas tertúlias em casa dela, antes ainda do 25 de Abril, e o Sr. Machado tinha um hotel em frente, que era o Hotel, salvo erro, Império. Exato. Mesmo na mesma rua. E então dizia-se, as tertúlias onde iam poetas, escritores, cantores, todos os estrangeiros que vinham a Portugal, ia tudo à casa da Natália Correia, às tertúlias da Natália, e dizia-se que as lagostas atravessavam a rua, a ponto do hotel falir, claro. De maneira que o Sr. Machado resolveu... Era poetisa e o poema era para comer, a poesia era para comer. A poesia era para também. comer. E então o Sr. Machado arranja o bar, o Botequim, que abre pouco antes do 25 de Abril, e o bar, o Botequim, passa a ser o local das conspirações, mesmo dos próprios militares e tudo, conspirações ali. Era um bar pequeno, mas ali a Natália podia fazer as tertúlias todas as noites sem ser o senhor a pagar, portanto cada um pagava o seu consumo. E então dá-se o 25 de Abril, estas coisas todas. Eu começo a ir lá mais tarde, e quando eu vou lá, entretanto o Sr. Machado morre, e a Natália ficou desesperada, porque ela precisava todas as noites do botequim. E então nós juntamos os 4 e compramos o botequim. E fui gerente do botequim durante um tempo. Olha, aqui está um detalhe que eu não conhecia. Fui gerente do botequim, portanto organizávamos sessões, organizávamos... Eu sei que geriu o espólio da Natália e do Dori. Para já fui gerente para acabar com as dívidas, pagar as dívidas, que era o que aquilo tinha, e portanto isso correu bem. Pagámos as dívidas e pronto. Claro. Mas a poesia acompanhada ao piano era um momento sempre era um sublime. momento, e se alguém fizesse barulho, a Natália passava-se mesmo. Num bar, às vezes as pessoas estão bêbadas, não é? Portanto, a uma certa altura estava um senhor, acho que era um militar, às vezes embebedava-se lá, não era nenhum dos militares de Abril, é um desconhecido. E o senhor começa a interromper a Natália cala-se, e o homem continuava, nhonhon. A Natália levanta-se, vira-se para ele e diz-lhe assim: ajoelhe-se imediatamente, seu casernícola. E o homem ajoelhou-se, coitado. E portanto o botequim podia acontecer coisas assim estranhas. Porque a Natália tinha estes repentos. A Maria Paula, a atriz, também cantava, claro. acompanhada ao piano, exato. Cantava, então faziam sátiras, mesmo ao Vasco Lourenço, ao Costa Gomes, tudo, sátiras. Ora bem, agora vamos falar de uma coisa que é a maldicência. Eu li uma coisa sua que sublinho, e assino por baixo. Reage à maldicência, agora particularmente das redes sociais, como a Sofia de Melbrano já dizia, o nosso tempo é pecado organizado. Como é que nós reagimos, nos aguentamos, ainda por cima estamos num podcast com esta coisa da maldicência? É pior do que maldicência, quer dizer, pecado organizado são as guerras que estamos a ver. Isso é mesmo pecado organizado. Quer dizer, temos o Sr. Trump, que é um alienado, e temos uma coisa completamente impensável. Nunca pensei, já avó que sou, ver uma guerra assim. Isto é uma coisa... por procuração, através de uns mecanismos eletrónicos ou digitais ou inteligência artificial, tudo o que você quiser, portanto nem sequer tem que pôr lá o corpinho no local. Isto é pecado organizado mesmo. Pecado organizado mesmo. Aliás, esta frase, o nosso tempo é pecado organizado, no poema da Sofia, vem a seguir à referência a Hiroshima. Exato. Portanto, o pecado organizado era mesmo isto, é o que a gente está a ver. Ora bem, tem 3 filhas, tem 7 netos, e por aquilo que sei, a saga dos Salemas tem 90 e tal membros. Quer dizer, entre os 8 irmãos, respectivos maridos, mulheres, tudo bem, tudo vivo, graças a Deus, por todos eles com os seus filhos, todos estes seus filhos com os seus netos, com os seus respectivos filhos e nossos netos, isto faz ser 99. Mas está sempre a crescer, porque ainda bem não tenho notícia que há mais uma sobrinha ou um sobrinho neto que vão ter mais um filho, o que é bom, e felizmente os mais velhos também estão vivos. Isto faz da família muito mais do que uma simples família, faz da família uma tribo. Quer dizer, não nos conseguimos juntar, como é óbvio, mas cria-se uma ligação forte, muito forte, entre todos, a tal ponto das próprias criancinhas pequeninas
já não poderem passar sem, uma vez por ano, no Natal, para passarem por isto. O Natal dos Salemas, o Natal dos Salemas, dizia outro dia uma sobrinha neta, a minha pequenita, são muitos, eu quero ir lá porque são muitos. E a mãe perguntou, mas quantos são? E ela disse, para aí 400. Porque na cabeça da criança aquilo era muita gente. E isso acho que é muito importante, porque para já é um privilégio ter uma família assim grande e unida, mas também porque é muito importante a gente perceber que as coisas passam de geração em geração. E o que é o futuro dessa gente, dos mais novos? É muito difícil, é um desafio muito difícil. Os meus netos já estão na fase de procurar emprego, acabar cursos, procurar emprego. Habitação é logo um drama. Empregos, não só eles são bons estudantes, conseguem as suas soluções. Um está, aliás, emigrado na Alemanha, a trabalhar lá já, mas também tem aquele problema de o que eu estou a estudar, será que com a inteligência artificial vai continuar a ter saída? Tenho uma neta que está em arquitetura, os jovens arquitetos, os estudantes de arquitetura perguntam, mas aquilo que a gente está a fazer, qualquer dia a máquina faz. A máquina faz. Eu digo-lhes sempre, há uma coisa que a inteligência artificial ainda não tem algoritmo. Vocês especializem-se em trabalhar para bairros pobres que não têm habitação, podem ter a certeza que o algoritmo ainda não chegou lá. E podem fazer muito, porque infelizmente acho que a pobreza não vai desaparecer tão cedo. Bom, vamos terminar esta conversa, mas eu vou-lhe só avivar a memória. Tenho o maior prazer de me lembrar que numa febre de sábado de manhã que eu fiz no pavilhão do Dramático de Cascais, quando a Presidente da Câmara era a Helena, tenho uma fotografia sentada no chão, na primeira fila, com as suas filhas, a acompanhar a febre de sábado de manhã. Claro. Não me vou esquecer disso. E já acho agora, que tivemos aqui uma grande cumplicidade. Eu vou-lhe pedir que me mande essa fotografia. Vou-lhe mandar com certeza. Também é importante para mim mostrar às minhas filhas como é que é. Ver a Presidente da Câmara sentada no chão a acompanhar a pessoa da pesada, porque não? Exatamente. Porque não? Sabe porquê? Porque disse sempre e com razão, eu estou sempre no contrapoder. Ainda está. Sempre. Sabe, eu vivi a 6 de 67, vivi a 6 de 83 em Cascais. E penso sempre, uma ribeira é muito bom e é muito fértil e é muito bom para o ambiente e para tudo, mas se ela saltar e galgar as margens pode trazer a morte. E o poder é a mesma coisa. O poder é muito importante, é muito necessário, precisamos de que ele seja bem exercido, mas se ele abusa pode levar a coisas como nós estamos a ver nas guerras e, portanto, é muito importante os contrapoderes. Controlar o poder, como costuma dizer. Controlar o poder, limitar, não é só controlar, limitar. Não deixar que uma só pessoa, nem um só grupo tenha poder a mais. Isso é fundamental. Muito obrigado. Obrigada eu. Mas quase sempre o lar dos pais